João Paulo de Souza Marques, mais conhecido como Bitelo, nasceu no dia 7 de janeiro de 2000 em Formosa do Oeste, no estado do Paraná, onde cresceu. Muita gente acha que o nome Bitelo é sobrenome, mas é apelido, e conquistado no primeiro dia de aula de 2013, no Colégio Marilis Faria e Pirotelli, em Cascavel, numa passagem que acabou na diretoria. Tinha uma frase em um caminhão na cidade do meu parceiro, o Daniel, que dizia: "Que tal o Bitelo?" Ele contando a história sobre este caminhão era muito engraçado, porque passava na rua da casa dele, buzinando e fazendo muito barulho. Como ele estava falando, e era engraçado, eu estava dando risada. Daí a professora chamou nossa atenção, contou em entrevista, continuamos conversando e ela chamou atenção mais uma vez. Daí, neste instante, ele falou que foi o Bitelo. Todo mundo pensou que era eu e me olhou. Nisso, a professora pega e fala: "Então vai você e o Bitelo para a diretoria." Pronto, quando voltamos para a sala de aula todo mundo já me chamava de Bitelo, ninguém falava João Paulo, e pegou, completou hoje destaque do Grêmio, batizado Bitelo na escola. João Paulo de Souza Marques, mais conhecido como Bitelo, nasceu no dia 7 de janeiro de 2000 em Formosa do Oeste, no estado do Paraná, onde cresceu. Muita gente acha que o nome Bitelo é sobrenome, mas é apelido, e conquistado no primeiro dia de aula de 2013, no Colégio Marilis Faria e Pirotelli, em Cascavel, numa passagem que acabou na diretoria. Tinha uma frase em um caminhão na cidade do meu parceiro, o Daniel, que dizia: "Que tal o Bitelo?" Ele contando a história sobre este caminhão era muito engraçado, porque passava na rua da casa dele, buzinando e fazendo muito barulho. Como ele estava falando, e era engraçado, eu estava dando risada. Daí a professora chamou nossa atenção, contou em entrevista, continuamos conversando e ela chamou atenção mais uma vez. Daí, neste instante, ele falou que foi o Bitelo. Todo mundo pensou que era eu e me olhou. Nisso, a professora pega e fala: "Então vai você e o Bitelo para a diretoria." Pronto, quando voltamos para a sala de aula todo mundo já me chamava de Bitelo, ninguém falava João Paulo, e pegou, completou hoje destaque do Grêmio, batizado Bitelo na escola. João Paulo de Souza Marques, mais conhecido como Bitelo, nasceu no dia 7 de janeiro de 2000 em Formosa do Oeste, no estado do Paraná, onde cresceu. Muita gente acha que o nome Bitelo é sobrenome, mas é apelido, e conquistado no primeiro dia de aula de 2013, no Colégio Marilis Faria e Pirotelli, em Cascavel, numa passagem que acabou na diretoria. Tinha uma frase em um caminhão na cidade do meu parceiro, o Daniel, que dizia: "Que tal o Bitelo?" Ele contando a história sobre este caminhão era muito engraçado, porque passava na rua da casa dele, buzinando e fazendo muito barulho. Como ele estava falando, e era engraçado, eu estava dando risada. Daí a professora chamou nossa atenção, contou em entrevista, continuamos conversando e ela chamou atenção mais uma vez. Daí, neste instante, ele falou que foi o Bitelo. Todo mundo pensou que era eu e me olhou. Nisso, a professora pega e fala: "Então vai você e o Bitelo para a diretoria." Pronto, quando voltamos para a sala de aula todo mundo já me chamava de Bitelo, ninguém falava João Paulo, e pegou, completou hoje destaque do Grêmio, batizado Bitelo na escola. João Paulo de Souza Marques, mais conhecido como Bitelo, nasceu no dia 7 de janeiro de 2000 em Formosa do Oeste, no estado do Paraná, onde cresceu. Muita gente acha que o nome Bitelo é sobrenome, mas é apelido, e conquistado no primeiro dia de aula de 2013, no Colégio Marilis Faria e Pirotelli, em Cascavel, numa passagem que acabou na diretoria. Tinha uma frase em um caminhão na cidade do meu parceiro, o Daniel, que dizia: "Que tal o Bitelo?" Ele contando a história sobre este caminhão era muito engraçado, porque passava na rua da casa dele, buzinando e fazendo muito barulho. Como ele estava falando, e era engraçado, eu estava dando risada. Daí a professora chamou nossa atenção, contou em entrevista, continuamos conversando e ela chamou atenção mais uma vez. Daí, neste instante, ele falou que foi o Bitelo. Todo mundo pensou que era eu e me olhou. Nisso, a professora pega e fala: "Então vai você e o Bitelo para a diretoria."
Pronto, quando voltamos para a sala de aula todo mundo já me chamava de Bitelo, ninguém falava João Paulo, e pegou, completou hoje destaque do Grêmio, batizado Bitelo na escola. João Paulo de Souza Marques, mais conhecido como Bitelo, nasceu no dia 7 de janeiro de 2000 em Formosa do Oeste, no estado do Paraná, onde cresceu. Muita gente acha que o nome Bitelo é sobrenome, mas é apelido, e conquistado no primeiro dia de aula de 2013, no Colégio Marilis Faria e Pirotelli, em Cascavel, numa passagem que acabou na diretoria. Tinha uma frase em um caminhão na cidade do meu parceiro, o Daniel, que dizia: "Que tal o Bitelo?" E ele contando a história sobre este caminhão era muito engraçado, porque passava na rua da casa dele, buzinando e fazendo muito barulho. Como ele estava falando, e era engraçado, eu estava dando risada. Daí a professora chamou nossa atenção, contou em entrevista, continuamos conversando e ela chamou atenção mais uma vez. Daí, neste instante, ele falou que foi o Bitelo. Todo mundo pensou que era eu e me olhou. Nisso, a professora pega e fala: "Então vai você e o Bitelo para a diretoria." Pronto, quando voltamos para a sala de aula todo mundo já me chamava de Bitelo, ninguém falava João Paulo, e pegou, completou hoje destaque do Grêmio, batizado Bitelo na escola. João Paulo de Souza Marques, mais conhecido como Bitelo, nasceu no dia 7 de janeiro de 2000 em Formosa do Oeste, no estado do Paraná, onde cresceu. Muita gente acha que o nome Bitelo é sobrenome, mas é apelido, e conquistado no primeiro dia de aula de 2013, no Colégio Marilis Faria e Pirotelli, em Cascavel, numa passagem que acabou na diretoria. Tinha uma frase em um caminhão na cidade do meu parceiro, o Daniel, que dizia: "Que tal o Bitelo?" E ele contando a história sobre este caminhão era muito engraçado, porque passava na rua da casa dele, buzinando e fazendo muito barulho. Como ele estava falando, e era engraçado, eu estava dando risada. Daí a professora chamou nossa atenção, contou em entrevista, continuamos conversando e ela chamou atenção mais uma vez. Daí, neste instante, ele falou que foi o Bitelo. Todo mundo pensou que era eu e me olhou. Nisso, a professora pega e fala: "Então vai você e o Bitelo para a diretoria." Pronto, quando voltamos para a sala de aula todo mundo já me chamava de Bitelo, ninguém falava João Paulo, e pegou, completou hoje destaque do Grêmio, batizado Bitelo na escola. João Paulo de Souza Marques, mais conhecido como Bitelo, nasceu no dia 7 de janeiro de 2000 em Formosa do Oeste, no estado do Paraná, onde cresceu. Muita gente acha que o nome Bitelo é sobrenome, mas é apelido, e conquistado no primeiro dia de aula de 2013, no Colégio Marilis Faria e Pirotelli, em Cascavel, numa passagem que acabou na diretoria. Tinha uma frase em um caminhão na cidade do meu parceiro, o Daniel, que dizia: "Que tal o Bitelo?" E ele contando a história sobre este caminhão era muito engraçado, porque passava na rua da casa dele, buzinando e fazendo muito barulho. Como ele estava falando, e era engraçado, eu estava dando risada. Daí a professora chamou nossa atenção, contou em entrevista, continuamos conversando e ela chamou atenção mais uma vez. Daí, neste instante, ele falou que foi o Bitelo. Todo mundo pensou que era eu e me olhou. Nisso, a professora pega e fala: "Então vai você e o Bitelo para a diretoria." Pronto, quando voltamos para a sala de aula todo mundo já me chamava de Bitelo, ninguém falava João Paulo, e pegou, completou hoje destaque do Grêmio, batizado Bitelo na escola. João Paulo de Souza Marques, mais conhecido como Bitelo, nasceu no dia 7 de janeiro de 2000 em Formosa do Oeste, no estado do Paraná, onde cresceu. Muita gente acha que o nome Bitelo é sobrenome, mas é apelido, e conquistado no primeiro dia de aula de 2013, no Colégio Marilis Faria e Pirotelli, em Cascavel, numa passagem que acabou na diretoria. Tinha uma frase em um caminhão na cidade do meu parceiro, o Daniel, que dizia: "Que tal o Bitelo?" E ele contando a história sobre este caminhão era muito engraçado, porque passava na rua da casa dele, buzinando e fazendo muito barulho. Como ele estava falando, e era engraçado, eu estava dando risada. Daí a professora chamou nossa atenção, contou em entrevista, continuamos conversando e ela chamou atenção mais uma vez. Daí, neste instante, ele falou que foi o Bitelo. Todo mundo pensou que era eu e me olhou.
Nisso, a professora pega e fala: então vai você e o Bitelo para a diretoria. Pronto, quando voltamos para a sala de aula todo mundo já me chamava de Bitelo, ninguém falava João Paulo, e completou hoje destaque do Grêmio, batizado Bitelo na escola.